Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura de Evagrio Pontico, Tratado Prático da Vida Monástica, nosso quinto encontro. Os remédios contra os 8 pensamentos, vícios. Trabalho capítulo de 15 a 22. Tendo em vista que Evagrio Pontico está fazendo toda essa formação para os iniciantes. Depois ele tem toda a catequese de aprofundamento para aqueles que já estão no caminho da perfeição. 15. Identificado o inimigo, se deve tomar as armas adequadas. Quando a mente está vacante, isto é, a mente silenciada, calma e presente, ela que permite maior clareza do seu interior, onde a mente se encontra livre, libertada de pensamentos e divagações, e desses pensamentos tomando a receptáculo para a experiência mística. Então, a mente vacante é isto, né? A leitura, a vigília e a oração fazem a mente estável. Quando a concupiscência deseja intensamente, a fome, a fadiga e a solicitude são extintas. Quando a irascibilidade, a dimensão irracível, extinta, animalesca, é particularmente agitada, a recitação dos salmos, a paciência e a misericórdia acalma essa irritabilidade do ser humano. Esses critérios vêm aplicados nos momentos adaptados e na medida justa, visto que aquilo que está fora da medida e fora do tempo é de breve duração. E aquele que dura pouco é, sobretudo, nocivo e nada útil. Este capítulo tem como base a concepção antropológica de Evagrio Pontico e tem presente não só a alma do ser humano em geral, mas, distintamente, a sua mente, a sua parte concupiscível, a sua parte irracional, e vai indicar os remédios para agir. O grande problema de hoje é que os espirituais não têm noção da sua interioridade, de seus conflitos interiores, em guerra, em luta dentro de si mesmo. Ao não saber distinguir, gera uma cegueira, onde a irascibilidade se torna norma, por falta do entendimento espiritual. A vida traz um combate espiritual interior, que luta entre as realidades vividas, desejadas e sonhadas. São os fantasmas criados pela mente humana que a pessoa faz existir em sua mente. Mas isto é um desvario que o faz entrar em conflito entre aquilo que ele deseja e pensa e acredita que assim seja e a sua própria realidade. E a escolha de que não existe como se existisse. Por isso é uma fantasia, é um fantasma. Evagrio fala da realidade irracível da mente e dá uma forma de vencê-lo. O conhecimento lúcido liberta o ser humano. Lúcido vem de luz,
a iluminação. Na psicologia se chama lucidez. 16. O remédio contra o vício da gula. No momento que nossa alma apetece vários alimentos, e próprio então que ela deve ser reduzida a pão e água, e ser além disso, ser grata também por este e simples pedaço, como diz Evagrio Pontico, a saciedade verdadeiramente irá duplicar o desejo de comer mais, enquanto a fome considera a satisfação também a preço de pão como uma felicidade. O excesso de alimento, a comida, para o corpo, o faz mais lento e impede qualquer atividade espiritual. Mas devemos lembrar que a metriopatia, a virtus in medio, a virtude no meio, é o melhor equilíbrio. A ausência de alimento favorece as fantasias e ilusões. Por isso sempre se deve alimentar, ao menos com pouco, pão e água. Mas o pão da época de Evagrio, mais nutritivo, não é o mesmo pão de hoje, pobre em nutritivos, modificados geneticamente, que faz mais mal do que bem. Daí uma refeição frugal, sem químicas, evitando que, assim, a saúde venha prejudicada de quem se alimenta. 17. O remédio contra o vício da fornicação. Muito contribui para assegurar a vida continente o uso moderado de água. Podemos confirmar aqueles 300 entre os israelitas que, sobre a guia de Gedeão, venceram os medianitas. O texto aqui lembrado é do livro de Juízes, capítulo 7, versículos 5 a 7. Das tropas numerosas que foram reunidas, Deus serviu-se de apenas 300 homens escolhidos pela sobriedade. Deus disse naquele momento a Gedeão que os homens que somente beberem a água com a língua como fazem os cães, ele entregaria Madiã em suas mãos e salvaria Israel. A água no deserto era escassa, se devia fazer bom uso dela. A sobriedade é a medida da vida espiritual. Se bem que hoje se pede que para sustentar boa saúde se deve evitar beber pouca água ou muita água. A medida é o equilíbrio. A metriopatia é necessário. 18. O remédio contra o vício da avareza. Do mesmo modo em que o subsistir juntos, a vida e a morte, no mesmo indivíduo, não pertence às coisas possíveis, assim não pode acontecer para alguém que a caridade subsista junto com a riqueza. A caridade, pois, é demolidora, destruidora, não só de riquezas, mas também de nossa própria vida temporal. Aqui vemos Evagrio aplicar o texto bíblico de João, capítulo 15, versículo 13, de forma forçosa. Ninguém tem amor maior senão aquele que dá a vida pelos amigos. Mas a avareza consome a alma e a mente das pessoas, que nunca se sentem satisfeitas com o que têm.
São apegadas às coisas materiais, se descuidam das coisas eternas e espirituais. O apego é um mal para qualquer pessoa. Apego às coisas, pessoas, passados, nomes, etc. Visto que se apega e impede de se abrir para realidades maiores. O monge deve viver na pobreza, para que, livre da avareza, pudesse ser livre para Deus e viver sua vida em Deus. É a vida da providência, né? 19. Mas não a providência enquanto tentação de Deus, que muitas pessoas às vezes usam a providência para tentar a Deus. 19. O remédio contra o vício da tristeza. Aquele que foge aos prazeres mundanos é uma torre inacessível ao demônio da tristeza. A tristeza é a cessação de um prazer, seja ele já presente ou também somente esperado. Não é possível rejeitar tal inimigo enquanto conservamos uma ligação afetiva com qualquer bem terreno. O inimigo então coloca seu laço e procura a origem da tristeza, lá onde ele nos surpreende particularmente inclinados e dispostos. Existem várias razões para a tristeza da alma e da mente, que quer nos convencer que o que se faz ausente é o que nos faz feliz. E ao não alcançar, nos abraça com a frustração e tristeza. Os desafios não nos devem impedir de confiar. Existem para serem enfrentados. A tristeza traz o sentimento de impotência e incapacidade, como se as coisas não tivessem saída. A fuga dos prazeres mundanos, passageiros, efêmeros, que nos iludem com as propostas de felicidades, nos torna fortes, não fracos. Ao não atingir o objetivo de seus prazeres, a tristeza toma espaço, porque age na nossa impotência e frustração. Mesmo que os seres humanos mesmo que os seres humanos passem por essas privações e desejos enganadores, nunca se deve perder a alegria, pois esta nos sustenta espiritualmente no verdadeiro amor que se funda em Jesus. Alegrai-vos e exultai. Enquanto ao apego se diz, ai de vós. Lucas capítulo 6, versículo 20 a 26. A segurança que nasce da certeza espiritual aceita os desafios e nunca os vê como problemas, mas realidades a serem superadas, né? E sustentadas para nós na fé em Cristo Jesus. 20. O remédio contra o vício da cólera. Se a cólera e o ódio fomentam a irascibilidade, o instinto irracional, a compaixão e a mansidão diminuem aquela que cria dentro de si mesmo um ninho que se esconde dentro. Vemos que o capítulo de 20 a 26 se fala da cólera e que expressa a importância que o autor dá à correção deste vício. Aqui vamos ver somente aquilo do capítulo 20 a 22, depois nós vamos ver os outros capítulos que falam sobre a cólera. A cólera é uma realidade humana que faz parte da realidade animal, instintiva, e por isso do aspecto irracível da mente. É parte do homem? Mas é uma parte irracional. Ela fomenta a agressão cega e destrutiva que a pessoa traz dentro como erupção da agressividade. 21.
A parte irascível é a pior inimiga da contemplação. Que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. A fim de que os demônios, por isso, não podemos colocar o sol sobre a nossa ira, porque se assim fizermos, os demônios surgem durante a noite e venham a nos aterrorizar a nossa alma e fazer a nossa mente mais frágil. Na verdade, pois, as visões que infundem medos têm suas próprias origens na perturbação da parte irascível e irracional. Nada concorre tanto a esvaziar a mente que a perturbação da parte irascível e racional da alma. A alma que se torna presa à cólera é sujeita mais facilmente a sonhos terrificantes. Os sonhos, às vezes, expressam nossos temores e inseguranças. 22. Relação entre a parte irascível e a parte concupiscível. Quando, em razão de um pretexto ocasional, a parte irascível da nossa alma fica perturbada, também os demônios então, se nos apresentam a solidão do deserto como única forma de eliminar as causas da nossa tristeza e assim nos libertar das perturbações. Quando, ao contrário, a parte concupiscível superaquece, é neste momento que os demônios, por sua vez, se esforçam para nos fazer humanos e nos repreendem porque, rudes e ásperos, com somente o fim de nos fazer surpreender com o desejo do corpo e da comunhão com ele. São as artimanhas do mal que quer, inclusive apresentando coisas boas, querer justificar as nossas atitudes. Os demônios querem enganar as pessoas sugerindo falsas razões. Até boas, às vezes, mas o sentido é enganar a pessoa. O objetivo ao unir o irascível com o concupiscível é obter efeitos adulteráveis. Os bons propósitos sugeridos faz conduzir depois aos desejos da concupiscência. Nem todo bem a nós sugerido vem de Deus. Se deve ter o discernimento dos espíritos. Depois nós vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.